Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas, 11 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba? Agora, 8 e 11, como eu disse, né? Desta quarta-feira, dia 3 de maio. Olha só, dia do pau-brasil, dia do parlamento, dia nacional do taquígrafo, dia do sertanejo e dia internacional da liberdade de imprensa. Ai, meu Deus, algo bastante questionável, não é? Hoje, mas não pode ser. Liberdade de imprensa deve existir para o bem da democracia, para o bem da sociedade. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã. Araçatuba é um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Olha, você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. Estamos lá ao vivo agora, tem live no ar, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas, 13 minutos, vamos aos destaques de hoje. Dívida de consumidores do SCPC em Araçatuba cresce 11% e ultrapassa 8 milhões e 200 mil reais. Samar faz 2 interdições em vias urbanas de Araçatuba. Câmara de Birigui instala mais uma comissão processante contra o prefeito Leandro Maffez. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. O posto de atendimento ao trabalhador de Birigui está divulgando relação com 9 vagas de emprego. E a Prefeitura de Birigui começa a entregar kits de dignidade menstrual. A minha entrevistada de hoje é a educadora financeira Mariana Lapenta. Se você precisa deste tipo de informação, de planejamento e disciplina para colocar as contas em ordem, fique atento. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para ela, ou pelo menos uma saudação, faça isso pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, que é o 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou mesmo pela minha página lá no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas, 14 minutos. Frase do dia. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Frase atribuída a Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, conhecido também pelas suas citações e experiências com eletricidade. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Hashtag frase do dia. 8 horas 15 minutos, vamos à previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba faz 16 graus, bem fresquinho, né? Temperatura hoje na cidade deve variar entre estes 16 e os 31. Amanheceu com sol, algumas nuvens apenas e não deve chover hoje. 8 e 15. Olha, vamos de notícia então. Gestão da saúde. Continuam suspensos desde ontem os atendimentos eletivos na Santa Casa de Araçatuba. Estão mantidos os atendimentos de urgência e emergência. A suspensão ocorre porque, segundo os médicos, eles estão sem pagamento há 6 meses. Já a administração da Santa Casa, que admite os problemas financeiros, diz que a falta de pagamento é de 3 meses e não de 6. A direção da unidade enviou uma nota para a gente aqui no Jornal da Manhã, informando que ontem os fluxos de atendimentos de pacientes foram pouco impactados. Algumas situações ocorridas foram devidamente contornadas de forma a evitar-se ao máximo prejuízo aos pacientes. 8 e 16. No vermelho, o volume da dívida do Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC de Araçatuba, cresceu no primeiro quadrimestre deste ano. De acordo com os números divulgados pela central da ACIA, a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba,
Até o final do ano passado, a dívida era de 8 milhões e 100 mil reais e passou agora para 8 milhões e 200 mil reais. Isso representa aumento de 11%. De acordo com o serviço, são 16.844 consumidores de Araçatuba inscritos na lista de maus pagadores. Nesta lista, 15.700 tiveram seus nomes negativados pela primeira vez, 945 pela segunda vez e 192 estão fichados pela quinta vez consecutiva ou mais. Um dado preocupante é que esses números de inclusões no SCPC nesta primeira parte do ano superaram os de 2021 e também de 2022. Para o presidente da ACIA, o Wilson Marinho, os números da inadimplência de Araçatuba seguem o ritmo do país, que enfrenta forte desemprego e uma lenta retomada da atividade econômica. Ele orienta os lojistas, filiados ou não, à ACIA e ao SCPC, a sempre tomarem cuidado quando venderem produtos para pessoas com problemas no serviço de proteção ao crédito. Hashtag não tá fácil para ninguém. 8h18. Interdição no trânsito. A Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, retomou ontem a interdição da rua Porangaba no trecho entre a rua Santo Antônio e a Avenida João Arruda Brasil. Até amanhã, a interdição ocorre das 7 da manhã às 5 da tarde e depois das 5, o local é liberado parcialmente para o trânsito. A interdição é necessária para a obra de remanejamento do emissário da Fundação Mirim, que tem cerca de 300 metros. No local serão instalados 10 postos de visitas. Neste período, até amanhã, portanto, a opção para os motoristas que trafegam no sentido bairro-centro é fazer o desvio pela rua Santo Antônio, contornando a Polícia Mirim. Já quem estiver trafegando pela Porangaba no sentido centro-bairro tem que desviar pela João Arruda Brasil e depois retornar a Porangaba. Outra interdição também feita ontem e que vai até sexta-feira é de um trecho da rua Alziro Zarur e a sua continuação a Marcos Toquetão, que é uma marginal da rodovia Marechal Rondon, para remanejamento de rede de emissário de esgoto. O trânsito no local estará totalmente interditado até sexta-feira, dia 5, perto do número 760, na Alziro Zarur, na altura da saída ali para Birigui, até a rua João Carvalho Júnior. O retorno da rua Anhanguera para Marcos Toquetão pela Pompeu de Toledo também estará interditado. A opção para os motoristas é fazer o desvio pela rodovia Marechal Rondon. Você está vindo ali pela Marcos Toquetão, não vai poder seguir, naturalmente você vai ter que entrar para Marechal Rondon, à esquerda, e depois retornar mais à frente para Marcos Toquetão. Mais informações sobre as duas interdições você pode obter no site da Samar e nos canais de atendimento 0800, chat do site e o WhatsApp. Então estão todos lá informados no site samar.eco.br. Hashtag interdições do trânsito. 8h20, vamos à entrevista do dia? Olha, quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a educadora financeira Mariana Lapenta. Como eu disse no início do programa, se você precisa saber de informação financeira, de planejamento e disciplina para colocar as suas contas em ordem, este é o momento de prestar atenção. A Mariana é formada em administração de empresas, pós-graduada em RH e psicologia organizacional, formada também em direito, formada e pós-graduada em educação financeira. Trabalhou por 15 anos em instituições financeiras, Santander e HSBC, e atualmente possui um escritório, o ML Educação Financeira Pessoal, onde atende clientes individualmente, em casal e também em família. Mariana, bom dia, muito obrigado por atender a minha solicitação de entrevista. Gostaria de começar te perguntando o que muita gente se questiona, tenho certeza, neste momento. Afinal de contas, o que é a tal da educação financeira? Bom,
Primeiramente, eu queria agradecer aos ouvintes, né, que estão me prestigiando no dia de hoje. Agradecer ao Marcelo por trazer essa pauta tão importante. Hoje a educação financeira faz parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, o que é a educação financeira? Hoje nós temos várias definições a respeito do que é a educação financeira. E eu vou trazer de uma maneira bem simples e bem didática para que a gente entenda o porquê da educação financeira. A educação financeira ela é um processo onde você aprende a lidar com as suas finanças, né? A lidar com o seu financeiro. Então, como que funciona? Através de planejamento, organização, através de disciplina, através de... tem todo um processo para que você chegue exatamente numa planilha, organizando uma planilha. E o que eu falo muito, que é muito importante, é que a educação financeira ela não trata só de números, ela trata de comportamento. Então, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito, é uma mudança de estilo de vida. Então, o que é difícil é isso, é você mudar o seu estilo de vida. Às vezes, a pessoa ela está endividada porque ela não está dentro do seu padrão. O que ela ganha não é compatível com o que ela gasta. E isso precisa ser anotado, a gente precisa anotar, a gente precisa verificar. Pode continuar falando. A gente precisa verificar onde está vazando esse dinheiro. Porque assim, o que eu escuto muito, nossa Mariana, eu tenho dinheiro, recebo bem e meu dinheiro não sei para onde vai. Isso é um dos maiores, as pessoas me perguntam muito a respeito disso. E aí eu falo assim, bom, então a gente precisa organizar. Você tem um planejamento? Você preenche uma planilha? Você tem disciplina? E aí, então, a educação financeira nos traz esse entendimento, esse aprendizado. No final das contas, é algo muito importante, porque tem a ver com a sua vida, como você vai tocar a sua vida, o que você vai fazer com isso, né? Perfeito. E você saber, olha, estou ganhando bastante porque eu quero, estou ganhando menos, estou ganhando pouco, estou ganhando bastante e mesmo assim não consigo. Sim. Então, primeiramente, você procura entender o que está ocorrendo com a pessoa, e aí ajuda ela a colocar o trem de volta aos trilhos? A gente coloca na rota, né? Eu falo que é um alinhamento de rotas. Então, aí se você sai da rota, porque é normal. Às vezes você gasta um pouco mais, às vezes aparece um imprevisto. E aí o que você faz? Você tem que aprender que saiu da rota, você tem que voltar. Você volta a preencher a planilha, você volta a preencher, a anotar os seus gastos. É muito importante anotar os gastos. Independentemente de qual é a minha receita? Independentemente de qual é a tua receita, você precisa anotar os seus gastos. Por quê? Tudo que você vai, todo que você vai anotar, você vai saber exatamente o quanto você gasta. Se você não tem essa anotação, você fala assim, meu Deus, eu não sei se o que eu ganho é suficiente para pagar minhas despesas. Mas, Mariana, na prática, a gente está falando, inclusive, por exemplo, do cafezinho diário. Eu vou na padaria, eu tenho que anotar os R$5, os R$10? Tem que anotar. Tem que anotar. Porque é aí que o que eu faço? A gente faz um controle. Então, eu sempre peço para anotar por categoria. Então, quando você vai fazer sua planilha, tenta colocar por categoria. Então, alimentação, educação, filhos, aí você coloca ali, aí lá na parte de alimentação, o cafezinho, o que você gasta de iFood. Então, você tem que separar tudo. Por quê? Quando você vai fazer um plano de ação, você precisa ver qual é a categoria que você vai diminuir ou que você vai ajustar. Então, aí você vai ver se você vai reduzir, se você vai cortar o gasto ou se você vai substituir o gasto. E se você fizer isso por categoria, fica mais fácil. Entendi, olha só. Mas isso tem a ver também, você percebe que tem a ver com aspectos psicológicos, de a pessoa não conseguir, ela até quer, ela entende que precisa, mas ela não consegue. Sim, e aí aonde eu trabalho todo esse processo. Eu trabalho o processo de valores, eu trabalho o processo de prioridades, objetivos. Então, quando o cliente vem me procurar, eu não falo apenas de planilhas e números. Eu falo de comportamento. Comportamento. É comportamental, é isso que precisa mudar. É o comportamento da pessoa. Você tem que parar com alguns hábitos, e isso é muito difícil. O mais difícil não é você preencher a planilha e você organizar, o difícil é você mudar os seus hábitos. Sim, até porque planilhas e fórmulas existem aos montes se você procurar pela internet. Agora, a mentoria, alguém que fale, opa, peraí, não é só isso, não é? Então é isso que você faz, uma mentoria. Exatamente, eu faço uma mentoria. É como se eu pegasse a pessoa e levasse ela pelo caminho
dos processos que existem. Então, existem ferramentas que eu trabalho para que eu traga essas... Tem pessoas que têm traumas, tem pessoas que não conseguem falar sobre dinheiro, tem pessoas que falam assim, Mariana, é incrível, o mês inteiro eu consigo me organizar e aí na hora que chega no final parece que as contas não batem. Então, aí eu pego toda essa planilha, eu verifico aonde é que ela está errando, porque às vezes é alguma fuga que está acontecendo ali. Eu vejo muito com iFood. iFood é o recordista aí. É o recordista. Como eu disse no começo do programa, a frase que eu li do Benjamin Franklin, é o pequeno vazamento que você não está percebendo que está fazendo o navio afundar. Às vezes, você sair num barzinho, sair com os amigos, você não gasta tanto como você gasta você ficar na sua casa pedindo iFood. Porque às vezes você deixa de comprar, por exemplo, no supermercado, que é mais barato, que fica mais barato, porque pela comodidade do iFood. Entendi. Então, eu pego ali, na hora que você vai olhar, a maior parte dos clientes é o iFood. Meu Deus, eu não fazia a mínima noção disso. E a gente está falando aqui, demos a informação, a notícia durante o programa, que o número de pessoas endividadas em Araçatuba, pelo menos registradas lá pelo SCPC, aumentou bastante. Te procuram pessoas endividadas ou às vezes não, pessoas que não querem se endividar? Os dois. Eu tenho, assim, a demanda, eu não tenho como te falar, é mais um ou outro. Os dois me procuram, tá? Hoje, no escritório, eu tenho mais pessoas tentando se organizar. Se organizar, independentemente se está conseguindo pagar as contas. Exatamente. Não. Se organizar. Se organizar. Então, aí o que eu faço? Eu faço todo o acompanhamento, a gente faz todo o processo de trabalho, os valores, habilidades, as prioridades, e depois a gente entra nas planilhas, a gente verifica onde é que a pessoa não está conseguindo se organizar e a gente faz um plano de ação para que ela consiga sair daquele cenário e começar a guardar o dinheiro. Que todo mundo quer o que hoje? Guardar dinheiro. Com a pandemia, ficou muito claro que falta a educação financeira. Porque muitas pessoas perderam o emprego e a pergunta que eu sempre faço, se você perder seu emprego hoje, por quanto tempo você consegue se manter no mesmo padrão de vida? Imagino. Tem pessoas que não conseguem se manter meio período. Caramba. Então, assim, é muito importante a reserva de emergência. Isso assim, eu sempre falo que a gente precisa ter dinheiro guardado para emergência. Vou pedir para você guardar este tema para a gente falar. No próximo bloco, porque já são 8 horas e 29 minutos, eu vou antecipar um pouquinho o nosso break para a gente ganhar mais tempo para falar no segundo. E aí a gente vai falar sobre educação financeira nas escolas, como é que você entende isso, se tem que ter, se não tem que ter, reserva de emergência, e aí falar quem são as pessoas que podem fazer a mentoria com você. Adultos, eu já falei aqui, pode ser individual, pode ser casal, pode ser adulto, mas se eventualmente você também atende, por exemplo, crianças. Mas aí a gente fala sobre isso no segundo bloco, tá certo? Agora são 8 horas 30 minutos praticamente, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, você sabe, continuaremos a entrevista aqui com a educadora financeira Mariana Lapenta. Aguarde 2 minutinhos. Jornal da Manhã, Araçatuba. 2 minutinhos e a gente já volta. Fala a verdade, ninguém merece sentir dores nos pés, nas pernas e nas costas, não é mesmo? A Mundo Flex conta com uma série de calçados anatômicos e ortopédicos. Os nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar mais saúde e qualidade de vida. Confira a coleção Verão 2022-2023 nas nossas mídias sociais e no nosso site mundoflex.com.br. Compre também pelo WhatsApp 18996489590. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciram oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja um associado. Ciram, 80 anos. O agro tá aqui. Obrigado, Omar. Você sabe o que é economizar de verdade? Na semana que vem, não. Para garantir isso, Amanhã. a Polo Energia Amanhã. está aqui para transformar a sua relação com a energia elétrica. Amanhã eu vou trazer aqui um advogado que fala sobre direito bancário e superendividamento.
fala para a pergunta da lei do superendividamento. Ele vai falar, mãe. Eu fiz o meu trabalho de TCC, foi sobre o É? superendividamento. Não estava nem no projeto ainda para aprovar, porque eu fiz em 2019. Em 2020, inclusive, foi até aprovado. Hoje as escolas, por exemplo, o BNCC, ele aprovou que, não de maneira obrigatória, inserir a educação financeira nas escolas. Mas poucas tem, né? Aqui Vejo- em Araçatuba, acho que tem umas escolas que já... Então, mas são poucas, se Poucas, pensar. poucas. Mas, aqui, mas acho que em São Paulo, Rio de Janeiro, já é mais... Sim. E essa Mas lei tem de que ter. superendividamento é muito, muito interessante. Vamos falar bastante amanhã. Nossa, amanhã eu não sobre posso perder. isso. Vou voltar aqui. 8h32, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, também pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1. Olha, também estou com uma live agora lá na minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. E às 8h32 é hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e pela interação, como a Luana Rara, que está lá. Muito obrigado, querida, por me acompanhar. Você que esteve ontem aqui, inclusive, me deu uma entrevista juntamente com a Natália sobre o movimento Segurança nas Escolas. Sucesso para vocês. Quero agradecer também a Madalena Celone, o Zé Roberto Campos. Faz tempo que eu não vejo o Zé Roberto aqui nos acompanhando. Ele deve estar lá pelo rádio. A Solange Neri, a Sol Ativista. O Gustavo Tavares, diretor do SEST Senat Araçatuba. Os empresários Ricardo Grácia e Samir Nakad. Publicitário Ernesto Mendonça. O Alaoro Júnior, do Hot Planet. O assessor parlamentar do senador Marcos Pontes, Rodrigo Simon. O Ronaldo Stabile e o Danilo Vendrame, lá de Birigui. A Letícia Oliveira, profissional de marketing, assim como os publicitários Flávio Borges e Evandro Takal. Também muito obrigado para a minha amiga Roberta Beckman e a Letícia Gon, as duas lá da Sonhata Colchões, a dentista doutora Cláudia Soares Mota, a consultora empresarial Carla Bittencourt, a Renata Massano, a Silvia Fúrio, do Sebrae, assim como a Vanessa Helena Alves de Oliveira, a Luciana Conte, a Fernanda Antoniali, a Cibele Pestilo, o Fausto Lúlio e o Vitor Alain Martins, equipe do Sebrae Araçatuba. E está lá entrando agora também na nossa live o Roberto Batista Cavalheira. Obrigado, Roberto, por nos acompanhar, você que está todo dia ligadinho aqui no Jornal da Manhã. 8h34. Coluna semanal, agora no Jornal da Manhã, é hora da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje, a Andréa fala dos benefícios do ômega 3. Vamos acompanhar, portanto. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um nutriente maravilhoso. Eu sempre estimulo muito o consumo deste nutriente nas dietas e suplemento também bastante para os meus pacientes, que é o ômega 3. O ômega 3 ele tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, especialmente pensando em saúde cerebral, em saúde cardiovascular e em saúde articular. Muitos trabalhos demonstram os benefícios nas dores articulares, especialmente para pacientes com artrite reumatoide. Ômega 3 ajuda muito a melhorar o perfil de gordura no nosso sangue, ajudando a reduzir os triglicéridos, ajudando a aumentar o colesterol bom. E o ômega 3 tem muitos benefícios para a saúde do nosso cérebro. E ela dá um monte de dica, né? Até brinco com ela, falo, meu, você praticamente passa tudo lá, por que eu vou no seu para todas as fases da nossa vida. Inclusive, mulheres grávidas, a minha irmã e o já Guido foi fazem lá. Mulheres que fizeram uso do ômega 3, tem um estudo muito grande com 12 mil mulheres grávidas, eles constataram que as mães que consumiam menos ômega 3 na gestação
tinha 48% mais chance do filho apresentar respostas baixas em testes de Com QI. certeza. Ou seja, mulheres que têm uma ingestão adequada assim de como, ômega 3 na gestação, Pra mim, elas vão ter, então, filhos no com meu caso, um aprendizado especificamente, mais é um tripé. alto e um nível de A QI alimentação, a melhor. atividade física e o Os descanso. principais Tem que ativos descansar dentro muito do óleo de bem, peixe, cara. dentro do ômega 3, Sempre fui o EPA muito e o DHA. preguiçoso. O EPA ele tem uma passei a ação fazer mais atividade física de forma anti-inflamatória e disciplinada o de DHA ele 6 tem uma anos ação pra cá. mais voltada para melhorar essa Se eu não saúde descansar bem, cerebral, Não a adianta. saúde No dia seguinte ocular você não também, existe. e também tem uma ação Também chega preciso uma de hora algumas que- horas de sono. Chega uma hora que a considerando minha todos esses imunidade ela responde. benefícios na E aí meu parte corpo de sente. inflamação Assim, eu e faço- de uma eu cheguei a excelente fazer nutrição, atividade física todos os dias da se semana. estendem Todos os também dias. para a nossa saúde emocional. No Tem começo tudo trabalhos bem, muito tá começando interessantes e tal, aí meu mostrando corpo falou, cara, uma melhora de parei uma depressão, de vez, transtornos faço 6 bipolares vezes. e Tem que de respeitar o teu corpo. irritabilidade. tem semana Bom, que não então, tem jeito, o eu que tenho nós que parar devemos 2 fazer dias, e para tem semana termos que eu todos tenho que esses revezar. benefícios? Incluir Faço na um nossa dia, alimentação passo. alimentos Assim, que por são exemplo, nos fontes últimos de 2 ômega 3, meses, como os fiquei peixes com de dor de água garganta fria, 3 vezes. salmão, Não é atum, normal. sardinha é uma excelente E aí, fonte, assim, quando eu bacalhau relaxo e e tal, algumas eu posso sementes e voltar a fazer 2, castanhas, 3 como dias por tranquilo, aí eu exemplo paro de novo. a Então, castanha sabe do quando você Pará, fica... as Até porque nozes, as também não tô amêndoas e novinho, né? alguns Então você tem vegetais que... como agrigrão, alface, A couve-flor, alimentação para entre mim é outros, muito com difícil. concentrações um pouco Como eu menores. acredito que seja para todo Importante mundo. saber que Tem os hora que você peixes, dá que são aquele fontes de ômega 3, são aqueles que estão no seu exagerozinho. habitat natural. Ou Mas seja, normal. estão no mar quando eu comendo as encaixo algas, e aí porque faço são tudo as certinho, algas nossa, que cara, eu fico contêm bem este durante nutriente. muito Então percebe a aí, diferença. a carne desses peixes, ela vai Também ser sinto rica E a no alimentação, pra nutriente mim, ela que é a comida dos peixes. imediata. Pensando Se eu em comer mal agora, suplementos, que eu passo mal muitas daqui a vezes 20 a nossa minutos. dieta ela É, tem no meu uma caso é ingestão assim. muito Eu não baixa posso comer gordura da de quantidade jeito que nenhum. nós precisamos Não do nem ômega nada 3. gordura boa. Então nós Não, temos aí uma nenhuma. variedade enorme de Se for um pouquinho suplementos. menos bom, mas se eu Porém, comer os suplementos uma devem mãozada de ser amendoim, muito passo bem mal. vistos na hora Passo da mal. gente fazer a Difícil, compra. hein? Muito Importante, fundamental E que aí você tenha acaba os até criando selos de um certo pureza. medo Existem também aí na no hora de mercado comer, alguns né? selos de pureza. A minha filha tá com isso, Isso ela tem significa intolerância à que lactose, esses por exemplo, óleos glúten, de peixe e encapsulados, eles são caseína. isentos de Ela metais come coisa de tóxicos. 10 minutos, Isso vai eu estar falo, "Filha, sempre muito no rápido." rótulo, na parte da E frente ela do fala, "Mãe, produto, como então assim, existem não?" ali os selos Ela dá uma demonstrando a isenção segurada. de Hoje metais não, porque é tóxicos. criança, né? Importante que Ela a já tem concentração do 12 EPA e do 12. DHA seja mais alta por dose, Só que ela por não uma quer ou duas se privar cápsulas. de comer as coisas, Quando né? falamos em Mas ela já é prescrição de super saudável, ela não suplementos, come chocolate, procurem porque ela não sempre um gosta. profissional Olha só. habilitado Então, o para que problema dela é o seja leite. indicado o melhor Minha produto. filha também. Como eu disse, existem algumas diferenças no Minha filha mercado entre descobriu os tipos de ômega de 3, 7 para 8 as anos. A concentrações, gente ia direto e isso na vai padaria de Bandeirante. acordo com o E ela nosso tomava objetivo, cappuccino, com o que adorava nós cappuccino. queremos Aí naquele um dia momento do começou, minha paciente. barriga tá ruim, no outro Bom, dia espero que também. vocês tenham gostado da coluna de hoje. Era Espero que vocês invistam mais em uma alimentação rica em ômega 3. Os benefícios são maravilhosos, são inúmeros estudos demonstrando o potencial favorável para a nossa saúde. Qualquer dúvida, podem me chamar, estou à disposição. Um beijo da Nutri para todo mundo e até a próxima. Esta foi a Andrea Gigliotti, que toda quarta-feira está aqui com a gente falando sobre nutrição. Se você quiser acompanhá-la, no Insta é Andrea Nutrifuncional e no Facebook Nutricionista Andrea Gigliotti. A Mariana Lapenta, educadora financeira que está aqui comigo, conhece a Andrea também e, assim como eu, indica não apenas a Andrea, mas o serviço de nutrição, né, a consulta de um nutricionista para todo mundo, em podendo, faça acompanhamento, que é muito importante. A alimentação, atividade física, descanso, trabalho, amor, enfim, né, não acaba mais. Hashtag Dica da Nutri. Mercado de trabalho. O posto de atendimento ao trabalhador de Birigui está divulgando uma relação com oportunidades de emprego em 9 funções diferentes. As vagas são para setores como indústria calçadista, metalurgia, com oportunidades em Birigui e Bilac. São vagas para mecânico de carro, vidraceiro, oficial de serviços gerais em altura, operador de telemarketing, torneiro mecânico, vendedor externo, pespontadeira, vaga para PCD em fábrica de calçados, auxiliar de compras para atuar em Bilac. Os interessados devem fazer o cadastro pelo WhatsApp 18 3642 3778, 18 3642
3778. Lembrando que o recrutamento e a admissão dependem exclusivamente das empresas contratantes. O atendimento no posto de atendimento ao trabalhador no pátio de Birigui é de segunda a sexta, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Hashtag Emprego em Birigui. Birigui. Olha só, o Fundo Social de Solidariedade, lá de Birigui também, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, começou a entregar os kits de dignidade menstrual para as mulheres em situação de vulnerabilidade social no município. O programa de Bem Comigo prevê a entrega de 1.000 kits mensalmente pelo período de 12 meses, até abril do ano que vem, para mulheres e jovens em ciclo menstrual que estão referenciadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e também pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social e seus territórios, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O kit é composto de 2 pacotes de absorventes, sabonete íntimo, folheto explicativo para as mulheres atendidas pelos programas sociais. Conta com o apoio da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Birigui, e diversas empresas. As entregas são feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, sempre na última semana de cada mês. A entrega é feita mediante a apresentação de documento de identificação com foto da mulher beneficiada. Hashtag Dignidade Menstrual. Parabéns à Prefeitura de Birigui e ao Fundo Social de Solidariedade por esta ação. Birigui, que como nós dissemos no começo do programa, está lá mais uma vez com uma queda de braço entre Prefeitura e Câmara Municipal, porque mais uma comissão processante foi instalada na Câmara para investigar, desta vez, uma suposta prevaricação do prefeito Leandro Maffez. Acontece que ele teria, segundo o ex-vereador aí, José Firmino Grosso, um carro da prefeitura teria sido utilizado para fins particulares, o prefeito teria ciência da situação e não teria tomado providência, o que configuraria prevaricação. E aí, por este suposto ato de improbidade administrativa, os vereadores ontem aceitaram a denúncia e instalaram mais uma comissão processante contra Leandro Maffez. Os sorteados para compor a comissão processante foram Paulinho do Posto, Todd da Unidiesel e Everaldo Santelli. A comissão vai se reunir ainda para decidir quem será o relator e o presidente e quem sobrar ficar sendo membro integrante. O prazo para a entrega do relatório final é de 90 dias. 90 dias. Mais uma comissão processante em Birigui. Agora, 8h44, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo, quem está acompanhando pela live, já está vendo Mariana Lapenta novamente, ela que é educadora financeira. No primeiro bloco, falou do que é a educação financeira, falou de iFood, que é ali o ralinho que está fazendo a receita de muita gente ir embora, falou da importância da educação financeira e terminou falando que todo mundo deve pensar em reserva de emergência. O que é e como fazer, Mariana? Bom, a reserva de emergência, o ideal, o mundo ideal seria você ter uma reserva de 6 meses o seu salário. Porque caso você perca teu emprego, caso você não tenha como se recolocar no mercado, você tem 6 meses para que isso ocorra. Porém, eu sempre falo, qualquer valor que você guarde é importante. É importante você pensar na reserva financeira, como também na aposentadoria, como uma forma também de, se acontecer alguma coisa, um imprevisto, você ter da onde tirar e não ficar usando o que você tem nos seus gastos mensais. Porque acaba que com os gastos mensais, você deixa de pagar outras coisas para fazer, de repente você ficou doente, de repente você precisa fazer uma viagem de emergência, e isso é muito importante a gente pensar. Temos que ter uma reserva de emergência. Qual é o percentual? O valor que você puder guardar. Se você puder guardar 6 vezes o seu salário, ótimo, é o melhor dos mundos. Se não der,
pelo menos qualquer valor que você guarde. E essa Você guarde reserva é o quê? É 50. poupança? Não, aí, normalmente, eu falo para não colocar na poupança. Por quê? Porque a poupança rende muito pouco, ela não rende nem inflação. Então, eu falo sempre em CDB, eu falo em fundos DI, eu falo em... hoje, títulos públicos são muito bons, então, Tesouro Direto, Tesouro Selic, são investimentos que vão te trazer um retorno. E eu sempre falo, o bom é você colocar o dinheiro para trabalhar para você, e não ao contrário. Então, a partir do momento que você começa a guardar o dinheiro, você começa a criar um hábito de ver aquele valor ali e você cria o hábito de economizar. Assim como gastar é um hábito. Por isso que eu falo, é uma mudança de comportamento, é uma mudança... A gente tem que mudar a forma de encarar o dinheiro. E isso é muito importante, mudança de comportamento. E aí, falando em mudança de comportamento, talvez seja mais fácil, estou aqui pensando alto, fazer isso desde pequenininho, né, com criança. E só que a gente sabe que, de forma geral, poucas escolas, ao menos aqui em Araçatuba, têm a educação financeira no currículo e as famílias também não privilegiam esta situação. Você também percebe isso e acredita que a educação financeira deveria ser colocada no currículo ou, ao menos, pensada pela família desde a criança? Sim, sim. Porque o comportamento, como a gente fala que é uma mudança de comportamento, as crianças, a base da criança é ali na infância. Então, se você começa a falar para ela a respeito de não digo assim, muito pequenininha, você vai ter que fazer uma parte assim, mais lúdica. Mas você pode colocar os adolescentes para fazer parte do seu planejamento, o planejamento da sua família. Então, vamos supor, eu tenho clientes que traz o filho junto. E aí eles falam assim, no começo do ano, vamos fazer uma viagem? Tá. Então, vamos guardar o dinheiro para essa viagem. Aí você trabalha com prioridades, você trabalha com objetivos. Não é que você não tem dinheiro. A minha prioridade hoje não é gastar com isso. A minha prioridade é trocar um carro, é fazer uma viagem. Então, por isso que eu sempre falo, as crianças, elas precisam entender, porque hoje nós somos bombardeados pela mídia sobre compras, consumo. E as crianças estão ficando muito consumistas. E a gente tem que ensinar também a controlar. Elas compram as coisas sem precisar. Às vezes você pergunta assim, o que você quer de presente? Elas nem sabem te falar o que elas querem de presente. E isso é muito importante trabalhar com as crianças. Então, eu acho sim que as escolas deveriam dar mais atenção à educação financeira. Deveria sim introduzir de uma maneira para as crianças, né, os menores, mais lúdica, os maiores também mostrando a importância, mostrando hábitos, mostrando o padrão de vida. Porque eles estão num caminho que, se continuar do jeito que está, vão virar adultos super consumistas. Você atende crianças lá na ML? Não, eu não atendo crianças, mas eu estou fazendo um estudo para crianças. Então, provavelmente, acredito que até no final do ano eu já vou estar nessa parte trabalhando com crianças também. Mas te procuram indivíduos, casais, ou é possível fazer em grupo também? Não? Não, eu não... É possível fazer em grupo, mas por que eu não faço em grupo? Porque é muito difícil você abrir sua vida financeira quando você está para outras pessoas, com um grupo né? de pessoas. Então, às vezes, as pessoas elas ficam um pouco mais intimidadas de falar a respeito disso. Porém, tem a possibilidade de fazer workshop, fazer palestras, e aí eu faço de uma maneira mais generalizada. Entendo. Não de uma maneira que eu personalizada. Mas você atende família, por exemplo. Pais e filhos, pode ser? Atendo família. Pais e filhos eu atendo. Primeiro eu converso com os pais e depois a gente vê a necessidade de trazer a criança e para que ela também insira nesse mesmo processo. Entendi. Gostaria de falar um pouco, então, sobre como você entrou e criou a sua empresa. Por que e quando ocorreu isso? Sim. A educação financeira, ela é muito nova. Se a gente for pegar de quando começou a educação financeira, de 2010 para cá, é que se fala sobre educação financeira. Então, foi muito difícil para mim, porque em 2017 foi quando eu saí do banco. E eu sempre tive na minha cabeça que quando eu saísse do banco, eu ia ajudar as pessoas a se organizar. E era uma coisa minha. Eu não foi alguém que me falou, eu nem procurava a respeito de educação financeira. E quando eu comecei a procurar, eu comecei a perceber que tem um nicho muito grande para se trabalhar. E aí eu fui atrás de cursos, que foi super difícil, não tem cursos, não tinha formação, não tinha nada. E aí eu fui fazendo cursos de Bovespa, fui fazendo cursos de Banco Central, fui atrás, fazendo online, até que eu achei um curso que eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias em São Paulo, e eu fiz a formação.
Depois que eu fiz a formação, eu comecei a fazer a faculdade de Direito, e aí eu trabalho com Educação Financeira, depois eu fazia também a faculdade de Direito, então ficou um pouquinho apertado para mim. E aí, a partir do ano passado, que realmente eu deslanchei. Eu falei assim, agora vou focar só em Educação Financeira, porque eu acredito que é o meu propósito. É o propósito da minha vida, é ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a se educar financeiramente, porque eu acho muito injusto a pessoa trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês ela não ter dinheiro para fazer nada. Ou então ela viver endividada e não ter possibilidade de comprar um carro, não ter um nome limpo. Então isso me incomodava. E então por isso que eu acho que, na verdade, a educação financeira me escolheu. Não fui eu que escolhi a educação financeira. E onde funciona o seu escritório? O meu escritório funciona ali na Hugo Lippe Júnior, número 413, perto do estádio. Aqui pertinho. Ah, sim, entre o estádio, naquele trecho ali da Praça Olímpica. Isso, na Praça Olímpica, exato. Ali eu tenho o meu escritório ali. Uhum. E assim, desde que eu comecei a divulgar mais, a demanda é muito grande. Muito grande. Muito Quem grande. mais te procura? Vamos lá. Ó, me procura. Principalmente eu estou com muito mulheres que querem se organizar. Tá. Então, outra coisa que eu tenho bastante, inclusive eu faço online também. Então eu tenho clientes de Guararapes, eu tenho clientes de Birigui, eu tenho clientes de São Paulo, eu tenho clientes de Dracena. Então e até mesmo de Araçatuba que fazem online. Então tem essa possibilidade também. Hoje é uma ferramenta muito interessante, né? Pô, tô sem tempo para ir até lá. Sim. Hoje online a gente resolve esse problema, né? Tem pessoas que gostam de ir até o escritório, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que acham a comodidade de estar em casa. E é a mesma coisa, eu consigo fazer a mesma mentoria, a gente consegue abrir planilhas, a gente consegue organizar as planilhas, tudo da mesma maneira. Curiosidade. As pessoas, elas te levam as contas. Estou aqui com a conta de água, de luz, e coloca na mesa e fala, isso aqui é a minha vida. Sim. Faz isso. Mas não no primeiro momento. Eu vou passando tarefas para a pessoa. Porque como eu tenho que fazer um processo, então ela vai primeiro, eu vou trabalhar com ela os valores, eu vou trabalhar com ela quais são as prioridades dela, os objetivos, as metas. E aí depois a gente entra na parte das planilhas, para trazer as contas. Por quê? Assusta. Imagina. Na hora que a pessoa senta ali, eu falo assim, traz as contas? Não. Ela não volta mais. Então, eu preciso, e assim, todo o meu trabalho é zero julgamento. Cada um tem a sua vida, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Então, eu não posso julgar e jamais vou julgar, porque cada um tem o seu estilo de vida. Então, às vezes uma estratégia que vale pra você, não vale pra mim. Então, por isso que eu falo, é muito personalizado. A gente conversa muito, a gente fica... às vezes eu pego, assim, cliente que chega a chorar na mesa, porque fala, Mariana, eu tô tão endividada que eu não vejo maneira de sair. E aí que tá, quando a gente tá muito endividado, o que você pensa? Vou no banco, vou pegar um empréstimo. E nem sempre é a melhor saída. E aí pode virar uma bola porque de neve, vira uma bola de neve, né? porque você não pega apenas o valor. Você tem IOF, você tem o SET, você tem seguro prestamista. E aí você tem que analisar exatamente qual é o montante que você está pegando. E às vezes você se endivida mais. E uma coisa que eu vejo muito, as pessoas vão pegar um empréstimo e elas não fazem um planejamento do que elas podem pagar por mês. Então ela chega lá no banco, vou fazer um empréstimo, tá? R$500 por mês. Ela pode pagar R$500 por mês? Não, ela não pode. Mas aí depois ela fala, depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu vejo, né? E aí é onde vira uma bola de neve. E o banco não tem dó. Ele vai cobrar. Enfim. Me fala uma coisa. Você disse que o atendimento é personalizado. Então eu estou imaginando que não exista um pacote para você oferecer. Isso. Cada caso é um caso. Mas existe uma quantidade mínima de... como é que você chama? Aula, sessão? Eu faço sessões, tá. Isso. Então, assim, a mentoria, ela tem um mínimo de 4 sessões. E aí... Com qual frequência? É uma vez por semana? Toda semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana, a pessoa vai no escritório e a gente vai trabalhar todo esse processo. Quando termina... Então, pelo menos 4. Pelo menos 4. Pelo menos um mês. Isso, pelo menos um mês. Tá. Porque, assim, não adianta você dar um espaço muito grande quando você está trabalhando um hábito da pessoa, uma organização. Então, o comportamento dela, ela precisa ter as repetições. Não posso deixar um espaço muito grande, porque ela desfoca. Então, pelo menos durante um mês, ela vem. O que acontece? A maior parte dos meus clientes... Depois começa de 15 em 15. Aí agora eu tenho que vem todo mês. Então a gente já deixa até já organizado. Mariana, todo mês, tal horário, porque aí eu tenho que agendar o horário. Porque tem as outras pessoas que estão vindo também. Então não dá pra eu ficar
guardando o horário, mas aí eu deixo ali, tem gente que paga toda semana só para deixar o horário reservado. Olha. Porque a demanda tá grande, Marcelo, tá muito grande. Que legal. Se a gente Legal. assim... Quer dizer, que legal para você e que legal para as pessoas que têm essa consciência e esta ferramenta à disposição. Isso, eu fico feliz porque tá despertando um lado das pessoas que antes não era despertado, né? As pessoas só queriam saber de gastar. E hoje eu fico feliz porque a pessoa chega assim, Mariana, eu preciso me organizar porque eu quero realizar sonhos. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero deitar no travesseiro e dormir. Entendeu? Eu quero acordar e falar assim, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Ou então, eu quero comprar uma coisa, mas eu vou deixar de comprar outra com consciência. Comprar com consciência. Eu não falo, não é para você não comprar. Vou lá na Mariana, ela vai falar assim, não vou gastar com mais nada. Não. Você vai gastar às vezes até mais. Porque você vai ter o controle. Você precisa olhar, precisa estar anotado para você ter a ideia. Na hora que você vai comprar alguma coisa, você vai lembrar, minha planilha, tá, eu posso gastar tanto, não, esse mês pra mim não dá, e não tem problema nenhum você chegar no lugar e falar assim, olha, esse mês pra mim eu não tenho dinheiro. Parece que as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Chega no lugar, hoje eu não tenho dinheiro, então próximo mês, quem sabe eu consigo comprar. É isso. E assim, eu sempre falo que eu entendo que o consumismo, consumir, né, não o consumismo, consumir com consciência é necessário, porque gira a economia. A gente precisa, né, rodar a economia. Mas pensa só, se você tiver muita inadimplência, o que resolve você girar a economia e as pessoas te deverem? Então não faz sentido. Então o ideal é o equilíbrio. Então as pessoas compram, elas compram com consciência, elas pagam suas contas e tá tudo certo. A pessoa lá, o fornecedor, ele vai receber o dinheiro, tudo certinho. Agora do jeito que tá todo mundo endividado. O índice de endividamento é muito grande. É alto. O Alex Santana entrou aqui também na nossa live, muito obrigado. Estão lá a Luana Leixurrara, o Roberto Batista Cavalheiro, todo mundo acompanhando. A Luana, inclusive, está falando, estou gostando das dicas, muito obrigado. Estão aí transmitindo, então, seus agradecimentos a Mariana. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sim. As pessoas vão para falar das suas finanças pessoais, Sim. Mas acontece, e eu imagino que sim, de as pessoas confundirem as contas pessoais com as da empresa e isso acabar refletindo nos dois lados, nos dois campos. Sim, e eu sempre falo, em pessoa física é separado da pessoa jurídica, não se mistura. Então você tem que ter o seu contador, que vai te auxiliar na parte da pessoa jurídica, a empresa, tirar nota, tudo certinho, e a parte da pessoa física você tem que se organizar, não misture as coisas. Muitas empreendedoras se endividam por conta disso. É outro nicho que eu estou trabalhando, vou começar a trabalhar também. Mas eu ainda estou fazendo curso, estou no processo. Empreendedoras? Empreendedores no modo geral, de né? De modo geral. Ok. E assim, se eu puder até dar uma dica, lógico, já que tem ouvintes aí com dicas, eu vou dar uma dica assim, uma sugestão, na verdade, que é o que eu faço comigo na minha casa e que eu acho bem interessante. Quando a gente vai ao mercado, normalmente a gente gasta muito. Sim. Então, uma dica, vá com lista de compra e vá sem estar com fome. Sim. Outra coisa, o que eu faço eu compro online. Por que eu compro online? Porque eu consigo, na hora que eu estou fazendo a compra, eu consigo saber exatamente quanto que eu vou gastar. Na hora que você vai no mercado, primeiro que você começa a ver tudo e você quer comprar tudo, aí você passa no caixa, você não vai devolver, você olha assim, ai meu Deus, ficou muito caro, você não vai tirar tudo que tá já no caixa e devolver. Então, uma maneira muito que pra mim me ajudou muito foi a compra online, porque aí eu estipulo um valor semanal. Então, vamos supor, eu vou gastar X toda semana, na hora que eu vejo que passou, eu falo assim, peraí, então eu vou precisar tirar alguma coisa, eu revejo toda a minha lista, vejo o que eu não preciso, e é uma maneira muito legal, dá para economizar muito fazendo dessa maneira. Perfeito. Mariana, a gente está acabando a entrevista e o programa, eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Então, alguém que está nos ouvindo ou ficou sabendo da entrevista, a entrevista vai ficar no meu Facebook e eu também jogo só a entrevista editada, sem as notícias, lá no meu canal no YouTube, também é jornalista Marcelo Teixeira. Mas a pessoa quer fazer um contato direto com a Mariana para entender como é essa mentoria de educação financeira. Como encontrar Mariana Lapenta? Bom, vocês podem me encontrar pelas redes sociais, né? O Instagram e o Facebook,
Mariana com 2 N's, eu sempre falo que com 2 N's porque faz a diferença. Sim. Garcia Lapenta. Mariana Garcia Lapenta ou Mariana com 2 N's. Isso, Mariana no Face e no Insta. No Face e no Insta, a mesma coisa. Ou pelo telefone 18 9 9132 0595. 99132 0595. Eu vou ter assim um imenso prazer de atendê-los. Eu gosto muito, eu tenho uma paixão por educação financeira, eu sempre gostei muito de falar sobre finanças e eu acho muito importante. E eu gostaria muito de ajudar as pessoas. Quem quiser me procurar, eu estou à disposição. Perfeito. Olha, eu estou aqui imaginando que vou te convidar outras vezes para vir aqui, Com viu? certeza. Tá? Porque Fica à as pessoas vontade. sempre nos procuram, sempre pedem este tipo de dica, de orientação, e este é um programa de serviços. Sim. Né? Nós temos que oferecer ao público, ao ouvinte, ao internauta, aos nossos seguidores, informações relevantes que façam a diferença no dia a dia, na vida, tanto dele quanto da empresa. Então, espero contar com você aqui em outras oportunidades, tá bom? Eu virei com muito prazer. Tá certo. É isso, eu vou agora voltar a câmera aqui para mim, porque já são 9h02 e por hoje é isso. E olha, para não dizer que a gente não vai falar de endividamento e de questões aí relativas ao seu planejamento financeiro, adianto que amanhã eu vou entrevistar o advogado Éder Isgalha, que vem falar de direito financeiro. Portanto, se você está endividado, super endividado, está lá devendo para o banco, está com cartão de crédito bloqueado, não pode perder a minha conversa de amanhã com o advogado Éder Isgalha. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Continue aqui na Jovem Pan com muito pop rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.